Olá, tudo bom? Chegamos na nossa lição de número 6. Na lição passada, nós estudamos um pouco sobre por que Jesus teve que morrer. Nós vimos que a morte de Jesus foi uma morte para nos substituir. A morte que era para eu morrer, Jesus morreu no meu lugar. A morte que era para você morrer, Jesus morreu no seu lugar. Mas que história é essa da morte que era para eu morrer, a morte que era para você morrer? Nós lemos o texto lá de Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que a pessoa que peca merece receber como salário é a morte. E não apenas a morte no plano físico desse corpo, além da morte física, a morte espiritual, que é considerada separação eterna de Deus. É isso que o pecado trouxe para as nossas vidas, essa destinação de ficarmos separados de Deus para sempre. Mas Jesus veio mudar essa situação, Ele pagou essa dívida, a morte que era para nós morrermos, Ele pagou no nosso lugar. E hoje nós vamos tentar aprofundar um pouquinho nessa revelação. Romanos capítulo 1:18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Impiedade, injustiça dos homens significa pecado, a ofensa a Deus que é santo. Esse texto diz que a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de pecado, ou seja, Deus é justo. E algumas pessoas têm alguma dificuldade de entender sobre isso. É comum nós falarmos do amor de Deus, e isso é a essência de Deus. Deus é amor, a palavra diz isso, mas uma das faces do amor de Deus é também a justiça. Eu costumo observar Deus bem equilibrado em duas balanças, amor e justiça. O limite do amor de Deus é a sua justiça. O limite da justiça de Deus é o seu próprio amor. Deus é amor e Ele sempre será amor, mas Ele também executará a justiça. E o pecado faz com que essa justiça de Deus seja executada contra o pecador, que é a morte, a separação eterna de Deus. É por isso que o homem estaria condenado a ficar separado de Deus para sempre. Esse seria o seu salário devido ao seu pecado. E por causa desse pecado, o homem então se torna escravo dele. João capítulo 8, versículo 34, o próprio Jesus disse: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A pessoa que está pecando, ela acaba ficando escrava daquilo e ela não tem forças para sair dessa situação onde ela por muitas vezes se colocou. Aquela pessoa que vive pecando, a palavra de Deus diz, é escrava do pecado. Ou seja, perdeu a comunhão com Deus. Por causa do pecado, é impedida de se relacionar com Deus. E glórias a Deus que Jesus veio para mudar essa situação. Se o pecado vem trazer para nós morte, vem trazer para nós distância de Deus, Jesus veio para trazer vida para nós. Jesus veio para trazer uma aproximação novamente de Deus. Jesus é o único caminho. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver, para nós termos a chance de nos relacionar de novo com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que maravilha! Jesus então morreu para realmente destruir esse senhor que se chama pecado das nossas vidas e nos dar uma chance de nos aproximar novamente do Pai. Nós que havíamos quebrado a nossa comunhão por causa dos nossos pecados, esses pecados então são purificados na medida que nós cremos que Jesus fez isso para nos dar essa chance de nos aproximarmos do Pai. Receba Jesus, receba o perdão pelos seus pecados. Você não precisa mais ser escravo dos seus pecados. Jesus veio para nos libertar. Glória a Deus. Aleluia.